Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Caráter e Comunidade. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é o texto de Efésios, no capítulo 1, versos 20 a 23. Para essa leitura, eu vou usar a Bíblia A Mensagem, que diz assim: Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do seu alcance, da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Quando a carta aos Efésios foi escrita, o apóstolo Paulo estava escrevendo da prisão, só para você poder entender o que tinha acontecido. Durante 3 anos e meio, o apóstolo Paulo havia passado na cidade de Éfeso, na plantação dessa igreja. A partir de Éfeso, outras igrejas na região da Ásia Menor foram plantadas pelos seus associados também. Igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Igrejas que foram plantadas nesse mesmo período, 3 anos e meio. Foi exatamente o maior período de tempo que Paulo passou em um mesmo lugar. Coisas extraordinárias aconteceram ali. Até mesmo o texto do capítulo 19 de Atos, que menciona que o Senhor Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, aconteceu lá em Éfeso. Entretanto, Paulo ele fez uma viagem, fez uma pausa dentro do seu trabalho ali. Havia uma fome que estava castigando severamente a cidade de Jerusalém. Ele sai daquela região e vai para Jerusalém para levar algumas ofertas para as pessoas que estavam ali na cidade. E enquanto ele está a caminho da cidade, ou de Jerusalém, o Espírito de Deus vai revelando a Paulo que ele seria preso e que ele iria para Roma. Mas que Deus tinha um plano através disso tudo. Há toda uma trama que se desenvolve, e o livro de Atos vai mostrar isso pra gente. Quando ele chega em Roma e ele é preso, ele fica em prisão domiciliar, ele vai esperar 2 anos até ser julgado pelo imperador, que é Nero. Nesses 2 anos, ele escreve as suas cartas da prisão. O pessoal de Éfeso estava se perguntando se com a prisão de Paulo a igreja iria acabar. Paulo era o grande líder na perspectiva deles. Paulo tinha desenvolvido um ministério tremendo e agora estava preso. Paulo vai explicar que há uma dimensão muito especial em relação à igreja, a dimensão coletiva dos crentes. Nós não somos chamados para viver sozinhos a experiência do Evangelho de Cristo. Não somos chamados sozinhos para podermos viver a experiência de partilhar luz. A Bíblia, quando vai falar sobre aqueles que estarão seguindo a Cristo Jesus no tempo do aparecimento dele, menciona um corpo, menciona uma comunidade, menciona os seguidores de Cristo, menciona o povo de Deus. Existe uma dimensão singular dentro do aspecto da salvação? É claro que sim, a salvação é individual. São as nossas escolhas que determinarão se estaremos no corpo de Cristo ou na rebelião. Uma vez que fomos salvos, nós somos salvos e não permanecemos afastados dos demais irmãos e irmãs. Não, nós participamos de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. O texto que acabamos de ler nos dá essa dimensão. O texto vai mencionar que Cristo recebeu grande poder e autoridade através da sua morte e ressurreição. Em relação à humanidade, Cristo Jesus tem a última palavra. Ele é o nosso líder, ele é o segundo Adão. E o papel da igreja é explicado aqui, o papel da comunidade de crentes, os crentes em unidade. Ele vai mencionar aqui que a igreja é o corpo de Cristo e através da igreja Jesus fala e ele age. Ou seja, através daquilo que a igreja, como um corpo, os crentes unidos fazem e agem, Cristo fala. Nós estamos vivendo numa época em que a rebelião tem trabalhado de forma muito intensa para lançar descrédito sobre a igreja, sobre essa instituição, a igreja. Talvez porque nós encontramos tantos líderes religiosos com um comportamento
que não é um comportamento cristão, talvez porque encontramos pessoas que deveriam estar se comportando de uma maneira cristã e não o fazem enquanto pertencem a uma comunidade de crentes. Talvez porque hoje em dia, para muitos líderes religiosos, as igrejas se tornaram um ganha-pão e têm explorado os crentes. Talvez porque tantos escândalos de corrupção hoje em dia estão ligados a lideranças eclesiásticas, pessoas que deveriam estar dando um bom exemplo e que estão sendo um péssimo exemplo para a sociedade. Enquanto eu falo isso aqui no Brasil, alguns escândalos envolvendo líderes religiosos, a bancada evangélica lá em Brasília, tem enchido muitas pessoas de grande receio em relação ao cristianismo. Agora, eu quero que você pare e pense, você acha que a rebelião não está tentando fazer alguma coisa? A quantidade de crentes desigrejados que encontramos hoje em dia é uma coisa tremenda. Pessoas que dizem que não precisam da igreja para ser cristãos. Meu cristianismo diz respeito a mim. Meu cristianismo diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Não, essa é uma dimensão. Agora, o que Cristo mencionou é que se eu estou bem com Ele, eu vou estar bem com os meus irmãos. E vou ter uma experiência em comunidade. E às vezes, para podermos alcançar o nosso lugar dentro da comunidade, a gente precisa passar por alguns crisóis. Um processo de purificação. Quando nós olhamos com os olhos corretos a comunidade de crentes e percebemos lá muita coisa que não deveria estar lá. Por quê? Porque a igreja é perfeita na perspectiva divina. Em tudo que diz respeito a Deus, ela é perfeita. Mas em tudo que diz respeito ao ser humano, porque ela é administrada por seres humanos, ela possui falhas, ela possui defeitos, ela possui situações que às vezes a gente olha e torce o nariz. Mas quando paramos para poder pensar no nosso papel dentro dessa comunidade, quantas vezes nós somos os indivíduos que falamos o que não deveríamos ter falado, que agimos como não deveríamos ter agido, e como, através da comunidade de crentes, encontramos graça e restauração. Isso deve nos mostrar que até o retorno de Jesus, existe um papel no processo de preparação do caráter cristão. Um papel que é individual, mas um papel que também é coletivo, através da igreja. Cristo Jesus nos prepara para vivermos uma eternidade. Afinal de contas, a eternidade não vai ser vivida em solidão. A eternidade não vai ser um momento quando você vai ter uma casa no paraíso, mas um paraíso onde só você vai estar lá. Não. O paraíso é para o corpo de Cristo. Se queremos estar no paraíso com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós precisamos aprender hoje a viver junto com ela e aprender as lições que Deus tem a nos ensinar através da igreja, o corpo de Cristo. Recebendo graça através da igreja, mas ao mesmo tempo oferecendo graça para aqueles que, assim como você e eu, estão lá, mas também possuem dificuldades e problemas. Vamos orar para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, porque existe um papel coletivo para a igreja, para o teu povo. Um momento em que aqueles que se encontraram com Jesus têm a oportunidade de viver em comunidade os princípios da tua palavra, enquanto aprendem uns com os outros, enquanto são perdoados e têm que perdoar. E nesse processo vão tendo o seu caráter purificado. Ajuda-nos a entender a importância da coletividade, da igreja, nos dias em que vivemos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?